No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro volta a politizar debate sobre a vacina contra a Covid-19 e comemora a decisão da Anvisa em suspender os testes com o imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac. Secretário de Estado dos Estados Unidos Mike Pompeo fala em segundo mandato de Donald Trump e eleva tensões no país. Parlamentares peruanos aprovam o impeachment do presidente Martim Vizcarra, o segundo a deixar o cargo em 2 anos. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 11 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Enquanto um estado do país está quase que integralmente sem fornecimento de energia elétrica, o presidente Jair Bolsonaro segue em sua cruzada ideológica contra a ciência e seus desafetos políticos. Depois do anúncio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a respeito da suspensão dos testes com a vacina Coronavac, desenvolvida em parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, devido a um evento adverso grave ocorrido com um dos voluntários, que foi explicado ao longo do dia de ontem, o chefe do executivo foi às redes sociais comemorar o anúncio da agência. O ex-capitão do Exército, em resposta a um de seus seguidores, escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas. Ou seja, o presidente da República deixou mais uma vez muito clara a sua intenção em politizar o debate da vacina. Vale lembrar que Bolsonaro chegou a dizer que o Brasil não compraria o imunizante produzido pela empresa chinesa, ainda que ele fosse aprovado pela Anvisa. Além da disputa ideológica com o país asiático, caracterizado pelo chefe do executivo como comunista, e eu tento entender até agora onde é que o Bolsonaro vê comunismo na China, o ex-capitão do Exército rivaliza com o governador de São Paulo, João Dória, em uma prévia da sucessão presidencial em 2022. Os representantes do Instituto Butantan e da Sinovac mostraram surpresa com a decisão da Anvisa, já que não haveria qualquer relação entre a vacina e o tal evento adverso grave que levou à medida da agência. Havia sigilo a respeito do que teria ocorrido com o voluntário dos testes, que foi posteriormente descoberto pela imprensa. Seria um homem de 33 anos que teria cometido suicídio. É evidentemente uma notícia muito triste, mas nada que tenha a ver com os efeitos da Coronavac. Isso não coloca a vacina sob suspeita. No mês passado, os testes com o imunizante já haviam sido interrompidos temporariamente no país pelo óbito de outro voluntário. Mas depois foi confirmado que ele havia tomado o placebo, que é uma substância inativa. É assustador perceber que o presidente da República, que deveria zelar pela saúde dos brasileiros, apoiando os testes e a descoberta rápida de uma vacina, politiza essa discussão e dá de ombros para as mais de 162 mil mortes no país por conta do novo coronavírus. Antes de encerrar esse editorial,
eu gostaria de fazer menção a outra triste notícia que nós recebemos no último domingo, que foi a morte do professor e médico Ézio Cordeiro, aos 78 anos, uma das maiores referências na saúde pública do nosso país. Ézio denunciou a privatização da saúde durante o governo militar e foi um dos artífices para a criação do Sistema Único de Saúde. Fica aqui a homenagem do Faixa Livre a este que foi um dos que lutaram pela saúde como um bem social para toda a população brasileira. Em tempos onde temos de reafirmar o óbvio, a trajetória de Ézio fica como exemplo a todas as próximas gerações de médicos do nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Anderson. É um prazer estar contigo, com a equipe e com os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Carlos, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Carlos, nós tivemos na última semana aquela vitória do Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos, algo que já era de alguma forma esperado pelo establishment, dando fim ao sonho de reeleição do autoritário e ególatra Donald Trump. As bolsas ao redor do mundo subiram, o dólar vem despencando aqui no Brasil. O ambiente econômico ganha ares de otimismo com a chegada do democrata à Casa Branca. Antes de nós debatermos temas mais específicos dessa vitória de Joe Biden, Carlos, eu gostaria que você analisasse esse triunfo do mais velho homem eleito para a presidência dos Estados Unidos. Te agradou esse resultado? Olha, Anderson, dentro do estreito leque de possibilidades que a eleição estadunidense ofereceu, sim, a vitória de Joe Biden e Kamala Harris é uma vitória, sobretudo, do movimento antifascista, ainda que quem leve a eleição seja o establishment financeiro norte-americano e as corporações nacionais mais transnacionalizadas, a vitória em si eleitoral foi uma vitória popular
que legou um recorde de votos ao Joe Biden, aproximadamente 74, 75 milhões de votos, uma diferença expressiva de aproximadamente 6 milhões de votos em relação a Donald Trump, e temos que analisar como vai se comportar o quadro de forças norte-americano. Isso é que vai ser decisivo para estabelecer os próximos passos da conjuntura política e social norte-americana. A minha expectativa é que, apesar das corporações transnacionais e o sistema financeiro norte-americano ter levado essa eleição, é que ele tenha que fazer alguns compromissos com os movimentos sociais, sobretudo no combate ao racismo, no atendimento de certas demandas de bem-estar social. E a minha expectativa também é que no plano internacional alguns espaços de negociação sejam abertos em função da política de soft power que o Joe Biden deve tentar restabelecer. É bastante provável que se restabeleça o acordo de enriquecimento de urânio feito pela gestão de Obama com o Irã. É bastante provável que se retome a meta de flexibilização do embargo com Cuba. Joe Biden já deu declarações de que levantaria as restrições de divisas colocadas pelos cubanos residentes nos Estados Unidos para remessas a Cuba. É bastante possível que se avance nos acordos ambientais em escala internacional, uma vez que imediatamente Joe Biden deve restabelecer a presença dos Estados Unidos no Acordo de Paris. É bastante provável também que a OMS volte a se fortalecer financeiramente com a presença novamente da contribuição e da participação norte-americana. Então, é possível que certos espaços de negociação que interessam ao movimento popular e democrático internacional se restabeleçam a partir da gestão de Joe Biden, que, entretanto, como sabemos, vai buscar restabelecer um projeto de hegemonia dos Estados Unidos, um projeto imperialista norte-americano, costurando para isso um grande acordo internacional. Nesse projeto imperialista, certamente se manterão alguns adversários estratégicos dos Estados Unidos, ou se manterá uma política de combate àqueles a quem os Estados Unidos reputa ser seus adversários estratégicos. O caso da China, o caso da Rússia e o caso, certamente, da Venezuela, onde estão 20% das reservas de petróleo do mundo. O Donald Trump, Carlos Eduardo, vem contestando o resultado das eleições. Segue mantendo aquele discurso de fraude, especialmente dos votos que foram enviados pelos Correios. Algo comum nessa guerra de contra-informação que ele sustenta desde 2016. O mandato do presidente republicano só termina lá em 20 de janeiro do ano que vem. Como é que fica a situação dos Estados Unidos até lá? Você tem no cargo uma figura que se recusa a aceitar a derrota e tenta evitá-la de todas as formas através da via judicial. Há algum tipo de risco para a sucessão em um cenário como esse, na sua avaliação? Anderson, eu acho que as chances de impugnação dos resultados eleitorais nos Estados Unidos são muito baixas, em função
de um conjunto de fatores e de razões. A primeira razão que eu mencionaria é a de que há uma convergência de interesses entre as alas predominantes do Partido Republicano e aquelas do Partido Democrata quanto ao papel que os Estados Unidos deve jogar no mundo. Essas alas defendem que os Estados Unidos desempenham um papel de potência imperialista no mundo, de potência imperialista predominante, e a criação de um vazio de poder e o seu prolongamento seria extremamente deletéria e danosa para o cumprimento desse objetivo. Outra razão é a de que Joe Biden foi eleito com aproximadamente 75, 76 milhões de votos. É uma votação recorde na história dos Estados Unidos. Se trata de uma eleição com um índice de participação extraordinário. Joe Biden botou uma vantagem eleitoral significativa em relação a Donald Trump. E não há nenhum indício significativo de fraude. Essa é uma especulação fantasiosa de Donald Trump que segue a estética de atuação política de criação de fake news oriunda desse movimento neofascista que ele ajudou a construir com Steve Bannon. De maneira que eu acho muito improvável que isso continue a avançar. É preciso mencionar que, mesmo quando houve indícios de fraude significativos na eleição de 2000, especificamente no estado da Flórida, o Partido Democrata e Al Gore renunciaram a contestar os resultados em nome da unidade de poder do Estado norte-americano. Acho que Donald Trump, que saiu fortalecido apesar de derrotado dessas eleições, pode perder grande parte desse fortalecimento se insistir nessa visão de que as eleições foram fraudadas e de que elas não devem ser reconhecidas como legítimas. Donald Trump está impedindo que o gabinete de transição para a nova gestão possa começar a funcionar e ele, pelo fato de ter sido derrotado, pode ainda lançar as suas pretensões à presidência da República na próxima eleição em 2024 e ele tem que calcular bem, não é, até onde ele pode ir mobilizando sua base neofascista com essa estética e esse tipo de narrativa de intolerância e o quanto que ele terá de desgaste com essa base do Partido Republicano, que é mais pragmática e que tem compromisso com a vinculação dos Estados Unidos a uma estrutura de poder estável. Como eu havia mencionado anteriormente, Carlos Eduardo, o mercado financeiro do mundo todo recebeu com esperança a vitória de Biden. A grande questão é que nós temos uma economia que já caminhava para um cenário recessivo em 2020, extremamente abalada por conta da pandemia de Covid-19. O que o Joe Biden pode fazer para melhorar esse ambiente de negócios no mundo, Carlos Eduardo? Ao que parece, ele não adota uma postura protecionista ao extremo como o atual presidente. Mas você acredita em uma recuperação do cenário econômico, uma abertura mais ampla do comércio internacional com a vitória do democrata lá nos Estados Unidos? Olha, Anderson, eu acho que o Joe Biden vai buscar recuperar o consenso
neoliberal que os Estados Unidos vinham dirigindo já com muita dificuldade desde a gestão do Obama. Acho que o Joe Biden vai buscar retomar um conjunto de iniciativas que o Trump bloqueou ou abandonou. Por exemplo, o acordo de parceria transpacífico, através do qual ele vai buscar isolar a influência da China na Ásia. Acho que o Joe Biden vai buscar também retomar o acordo de investimento e comércio com a Europa, não é? Que é esse acordo de parceria de comércio e investimento transatlântico. Acho que o Joe Biden vai buscar recuperar a influência dos Estados Unidos na OMC, mas acho que o êxito dessas iniciativas vai ser limitado. Vai ser limitado porque a economia norte-americana continua em recessão. Há poucas perspectivas de que se possa retomar um crescimento em forma de V, em forma acelerada. Então é muito provável que a economia norte-americana continue aí patinando em taxas de crescimento muito baixas e que tenha uma recuperação lenta. Acho que a volta para essa posição mais liberal do ponto de vista do comércio vai atingir setores importantes da indústria norte-americana que o Trump havia tentado blindar e pode debilitar os empregos nos Estados Unidos. E o Joe Biden vai encontrar muitas dificuldades para impulsionar algumas propostas que ele manejou durante a campanha, como a proposta de elevação do salário mínimo, que dependeria de uma maioria democrata no Senado e na Câmara. Na Câmara, o Partido Democrata ainda manteve a sua maioria, mas no Senado dificilmente conseguirá, e os republicanos vetarão a iniciativa de elevação do salário mínimo, como já vetaram em outra oportunidade. Então, eu penso que o Joe Biden, embora busque restabelecer uma política de soft power para os Estados Unidos, dificilmente ele conseguirá êxito nessa direção, não é? Porque o estrangulamento financeiro, as baixas taxas de crescimento reduzem a capacidade dos Estados Unidos conceder apoios e exercer influência internacional para captar alianças ao seu projeto, e, de outro lado, não é? A retomada de um projeto mais aberto ao comércio competitivo tende a desfavorecer a indústria norte-americana e tende a desfavorecer aos empregos e aos trabalhadores norte-americanos, numa situação em que o Joe Biden tem maioria apenas na Câmara e não tem como impor um projeto de redistribuição de renda via elevação do salário mínimo ou via taxação das grandes corporações norte-americanas. Então, tudo isso limita muito a possibilidade de que essa iniciativa de abertura e de
abraço da globalização neoliberal possa ser estruturada junto com uma política de reforma social mais agressiva. Assim como Trump, Carlos Eduardo, Jair Bolsonaro ainda não reconheceu o triunfo de Joe Biden nas eleições presidenciais. Ele diz que vai esperar a decisão dos delegados do colégio eleitoral lá no início de dezembro. O democrata já se posicionou contrário a uma série de medidas do ex-capitão do Exército, especialmente na área do meio ambiente. O nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, estava totalmente alinhado ao ideário trumpista. Como é que fica agora a relação entre Brasil e Estados Unidos com a vitória de Biden, Carlos Eduardo? Você acredita que o Bolsonaro mude de postura no que diz respeito às relações com os atores da política internacional, ou nós seguiremos ainda mais isolados no cenário global? O governo Bolsonaro se encontra em sérias dificuldades, porque ele se alinhou não ao Estado norte-americano, mas a uma extrema-direita internacional liderada por Trump e Bannon. É muito curioso que o chanceler do governo Bolsonaro, que escreveu um artigo reivindicando o alinhamento do Brasil ao Ocidente, do qual Trump, segundo seu raciocínio, reflexão, seria o salvador, é muito curioso que o governo Bolsonaro se encontre em conflito com as principais potências do Ocidente. O governo Bolsonaro está em conflito aberto com os Estados Unidos. O governo Bolsonaro está em conflito também explícito com a União Europeia, além de estar perdendo terreno na América Latina, porque se evidencia que essa onda de extrema-direita e neofascista não consegue contar com suporte eleitoral estável ou de médio prazo sequer. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro está em conflito com o principal parceiro econômico do Brasil, que é a China. Então, de fato, é um governo que está entrando num nível de isolamento bastante extremo. E é importante tomar em consideração que o Joe Biden tem não apenas um projeto de recuperação do governo norte-americano pelo Partido Democrata, mas tem um projeto de enfrentar essa extrema-direita internacional que está ameaçando o controle dos liberais sobre a ordem internacional. E por isso o Joe Biden está propondo para 2021 uma grande conferência internacional em torno da democracia. Então é altamente provável que o governo Bolsonaro enfrente pressões em 3 campos. No campo ambiental, em função das suas políticas explícitas de destruição da Amazônia, do Pantanal, de desflorestamento. É uma política que busca, através da destruição ambiental, compensar a desvantagem econômica de certos setores na competição internacional. E também, o governo Bolsonaro não apenas atua de maneira destrutiva em relação ao meio ambiente, mas também atua em relação às leis trabalhistas, buscando também ganhar competitividade internacional. Então, nessas 2 áreas, na área ambiental e na área trabalhista, é bastante provável que o governo Bolsonaro encontre restrições do governo norte-americano, dado que uma das principais bandeiras, inclusive trazidas com a eleição do Trump, é a defesa dos empregos nos Estados Unidos e a blindagem desses empregos da competição desleal que usa justamente o recurso do baixo custo da força de trabalho internacional, da destruição do meio ambiente. Então, acho que essa bandeira que o Trump tomou pela extrema-direita, o Biden pode tomar pelo centro liberal. Outra área que o governo Bolsonaro vai enfrentar problemas é em relação à questão dos direitos humanos e em relação à questão da democracia. Aí
o governo Bolsonaro pode ser fortemente fustigado pela liderança internacional do Biden. O Brasil tem um tratado interamericano de direitos humanos assinado que ele viola, porque não permite que os crimes imprescritíveis da ditadura militar sejam punidos, e é bastante possível que haja uma pressão internacional para que o Brasil possa efetivamente colocar em prática o Tratado Interamericano de Direitos Humanos. É importante considerar que o Donald Trump, ao sair do governo norte-americano, ele perde a blindagem que a condição de presidente lhe dava frente à justiça. E ele pode responder por denúncias de crimes que ele teria praticado, seja antes ou seja durante o seu mandato na presidência da República. Então, há um conjunto de denúncias e alegações em relação a Trump, envolvendo suborno durante a competição eleitoral para que denúncias não fossem praticadas contra ele, envolvendo atuação ilegal na Ucrânia portanto, a ameaça de prisão vai se colocar contra Trump. Se ela vai ser efetivada ou não, vai depender de como o Partido Republicano se posicionar frente à liderança de Trump. Se Trump se isolar demais, não é impossível que ele possa ser descartado, ainda que isso seja muito pouco provável, porque o Partido Republicano conseguiu aí uma base de massas com forte caráter neofascista que está esperando o desgaste do governo Biden para que possa retomar sua ofensiva, não é? E esse desgaste, como nós mencionamos, ele pode estar ligado às dificuldades econômicas por que deve passar os Estados Unidos e às dificuldades políticas de gestão junto ao Congresso para que suas iniciativas sejam aprovadas nas duas casas. E o diálogo com a América Latina, Carlos Eduardo? Nós temos o retorno de uma onda progressista no continente, com México, Venezuela, Chile, Argentina, Bolívia caminhando para o lado da esquerda. O Biden tem como alinhado Bernie Sanders, figura reconhecida pelo seu ideário progressista e que foi derrotado nas prévias do Partido Democrata. Você acredita em uma atuação mais próxima dos Estados Unidos com seus vizinhos do continente, ou continuaremos sendo o quintal do imperialismo? É possível se ter algum tipo de esperança, Carlos Eduardo? Anderson, eu acho que no que tange a relação com Cuba, o Joe Biden vai flexibilizar algumas restrições em tudo aquilo que não depender da decisão do Congresso, caso se confirme, de fato, a maioria republicana no Senado. Então é possível que algumas restrições em relação a remessas de divisas para Cuba sejam levantadas. Em relação à Venezuela, acho que Joe Biden vai colocar na mesa algumas iniciativas no sentido do diálogo, podendo oferecer ao Maduro a possibilidade de levantar alguns embargos financeiros contra a Venezuela em troca de concessões políticas. Mas acho que pouco de substantivo vai se conseguir nesse campo. Por outro lado, a capacidade do Joe Biden conseguir mobilizar uma concertação contra a Venezuela em torno da questão dos direitos humanos e da ajuda humanitária, ela tende a se reduzir com a mudança de forças políticas que assumem o protagonismo na América do Sul e na América Latina. Não é? A vitória do kirchnerismo na Argentina, a vitória do Luiz Arce na Bolívia, indicam, não é? uma virada
política da América Latina que pode se afirmar em outras situações. É importante também mencionar a vitória do plebiscito no Chile em torno da Assembleia Constituinte, o que nos faz prever como bastante provável uma vitória da esquerda chilena nas próximas eleições, conjugando isso com uma mudança na estrutura legal do Estado, o que é também um ponto de inflexão nas forças geopolíticas na América do Sul bastante importante. Isso pode se estender para o Equador, enfim, isso pode se estender inclusive para o Brasil em 2022. Então, não vejo que o Joe Biden tenha muita capacidade de, através da negociação com forças latino-americanas que seriam alinhadas à sua liderança, não vejo muito como o Joe Biden possa aumentar a cota de pressão para além do que o Trump fez. Por outro lado, acho que a disposição de Joe Biden para intervir militarmente na Venezuela é muito menor do que a que Trump teve. Trump talvez cometesse esse desatino se os Estados Unidos não fosse atingido pela Covid-19 em 2020, ainda que o Trump tivesse pela frente um grande obstáculo, que é o acordo de cooperação militar da Venezuela com a Rússia e a aproximação crescente das relações da Venezuela com China. Então, acho que o quadro com a Venezuela tende a se manter como um quadro onde o governo norte-americano vai acabar se baseando mais no embargo econômico como tentativa de estabilização do governo Maduro e das forças bolivarianas na Venezuela. Outro que tem um diálogo complicado com os Estados Unidos é a China, Carlos Eduardo. Nós temos essa disputa dos dois países pela hegemonia geopolítica que acabou se intensificando no governo de Trump, especialmente no que diz respeito à tecnologia 5G. Com a eleição de Biden, você acha que há espaço para um diálogo mais civilizado, com redução das barreiras comerciais estabelecidas pelo atual presidente estadunidense? Como é que fica a relação entre essas duas superpotências com o democrata no poder? Anderson, eu acho que o contencioso entre Estados Unidos e China é um contencioso que vai ser crescente. A China não apenas está avançando na tecnologia 5G, mas já está projetando a tecnologia 6G para 2030. Então, essa é uma questão muito sensível, porque realmente coloca a possibilidade de, em 10, 15 anos, de transferência da fronteira tecnológica, do domínio da fronteira tecnológica dos Estados Unidos para a China. Não é? E isso é uma questão que os Estados Unidos dificilmente admitirão. Recentemente, houve uma votação no Senado norte-americano em relação à presença de empresas chinesas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, uma decisão motivada por iniciativa do governo Trump de impedir a presença de empresas chinesas nas bolsas de valores norte-americanas se elas não se submeterem à fiscalização dos Estados Unidos, que apure se elas estão a serviço ou não de interesses militares do governo chinês. E essa decisão foi uma decisão unânime do Senado em favor da iniciativa de banir as empresas que não permitirem serem fiscalizadas e averiguadas por uma comissão de fiscalização norte-americana. Então, isso mostra bem por onde
está caminhando a relação entre Estados Unidos e China. O governo chinês, inclusive, até agora não parabenizou o Joe Biden, nem o governo russo, porque guardam também muita cautela em relação ao governo Biden. É uma forma desses governos também mostrarem ao mundo que o processo político norte-americano é um processo político que está muito longe da democracia que os Estados Unidos dizem propagar e impulsionar no mundo. Não custa lembrar que as leis de Jim Crow, que eram as leis que impunham a abolição de direitos civis e políticos aos negros no sul dos Estados Unidos, essas leis apenas foram levantadas na década de 60 do século XX, o que mostra que os Estados Unidos é um país que tem um profundo vínculo com o colonialismo interno e com o racismo e com o imperialismo. Essa é uma marca da história política norte-americana, o que coloca esse país, evidentemente, muito distante da democracia que eles dizem representar. Agora, parece que a chegada de Biden à Casa Branca animou os liberais aqui no Brasil, Carlos Eduardo, especialmente no que diz respeito à sucessão de Bolsonaro em 2022. Começou a se especular a formação de uma chapa para a corrida presidencial que teria o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck. Inclusive, ambos teriam se encontrado recentemente na residência do ex-ministro lá em Curitiba. Essa articulação dos liberais em torno desses dois nomes, Carlos Eduardo, pode ter viabilidade eleitoral? Me parece que o Sérgio Moro é persona não grata na política depois desses episódios recentes. Você vê viabilidade nessa chapa e como é que a esquerda pode se articular para ter alguma chance lá em 2022 em um cenário como esse? O Moro é um colaborador do Deep State norte-americano e um colaborador, portanto, também dos governos democratas. Não é? É importante mencionar que a vinculação de Moro com o Estado norte-americano ela vai se estabelecer já no governo Obama. Não é? Ele vai ser um personagem chave para as guerras híbridas que se estabeleceram na América Latina, no nosso caso, no Brasil, durante os governos democratas. Então, é natural, não é, que ascendendo os liberais ao poder nos Estados Unidos, o Moro, que é um interlocutor deles, e um interlocutor da Globo, da Rede Globo, que é uma defensora e uma apoiadora da candidatura Biden, como foi da candidatura Obama, é natural que o nome de Moro ressurja na sucessão eleitoral. É muito curioso que no dia que Joe Biden foi proclamado vencedor nos Estados Unidos, os principais jornais brasileiros estamparam na capa o encontro de Luciano Huck e de Sérgio Moro, alinhando uma possível chapa para a sucessão em 2022. Entretanto, a receptividade no Brasil desse tipo de iniciativa é muito desigual e díspare, enquanto os setores mais entusiasmados com a Lava Jato veem com bons olhos essa alternativa. De outro lado, os setores que foram afetados por ela manifestam muitas reservas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um que saiu explicitamente manifestando suas reservas e manifestando sua discordância com qualquer apoio
que a candidatura de Moro pudesse receber. Então, a oligarquia política brasileira vê com muitas reservas o apoio ao nome de Moro. De outro lado, a esquerda, que estava surfando ou se aproximando de Luciano Huck, a esquerda, por exemplo, tipo PCdoB, né, Flávio Dino, também foi surpreendida com esse tipo de manobra. De maneira que esse tipo de articulação não encontra, né, da oligarquia brasileira, oligarquia política brasileira, maior respaldo. De outro lado, né, no plano da base popular da Lava Jato, seria preciso destruir o protagonismo do bolsonarismo, que limita muito a possibilidade de que uma candidatura com esse perfil possa chegar no segundo turno. E, de outro lado, né, esse tipo de candidatura acaba organizando melhor a direita, porque inibe ou impede certas aproximações que alguns segmentos da esquerda vinham fazendo em relação ao centro. Então, acho que um possível alinhamento de Huck com Moro representa uma tentativa de restabelecer o protagonismo daqueles que deram um golpe de 2016. Mas é preciso que esses que deram o golpe de 2016 retirem da frente o seu principal adversário, que é Jair Bolsonaro, que hoje tem o protagonismo desse campo. Não é impossível que esse alinhamento liberal conspire para o impeachment do Bolsonaro antes da eleição de 2022. Eu acho isso bastante possível. Acho que em torno da questão da corrupção, em torno da questão de fraudes financeiras, em torno da questão do envolvimento com a milícia, de violação aos direitos humanos, em relação ao tráfico de drogas. Eu acho que em torno de tudo isso podem surgir denúncias que cerquem o governo Bolsonaro e o coloquem em situação de alvo de forças políticas que busquem mudar o cenário no Brasil para a eleição de 2022. Outro episódio importante que a mídia dominante quase não noticiou, Carlos Eduardo, foi a posse do Luiz Arce na presidência da Bolívia, um ano após o golpe que tirou Evo Morales do poder. Aliás, o ex-presidente voltou ao país após um exílio na Argentina muito festejado pelos seus apoiadores. O problema, Carlos Eduardo, é que a oposição na Bolívia começou a agir de maneira violenta. O presidente eleito foi alvo de um atentado à bomba na semana passada, que acabou não deixando feridos. Qual é a sua análise para a posse do Arce lá na Bolívia e para esse quadro preocupante de recrudescimento da violência por lá, Carlos Eduardo? Anderson, eu acho que o Luiz Arce teve uma vitória maiúscula e muito significativa nas eleições bolivianas. Uma vitória inesperada para os golpistas, porque eles controlaram todo o aparato do Estado, fizeram todo tipo de intervenção que podiam ter feito na Justiça, no Congresso, no Poder Executivo, e foram derrotados, né? Foram derrotados de maneira insofismável. E eles não tiveram como não reconhecer o resultado eleitoral e não tiveram como impedir a posse do Luiz Arce. Entretanto, seria ilusório imaginar que essa situação é uma situação definitiva, que se
venceu a luta de classes, que se venceu a alternativa do golpe, que se chegou a uma situação de paz na Bolívia. Não. O que se tem é uma trégua provisória. Evo Morales sofreu um golpe de Estado em 2019, a partir de uma situação de desgaste da sua liderança política, desgaste que ocorreu por um conjunto de circunstâncias. O erro de Evo Morales de não reconhecer o plebiscito que impediria sua candidatura às eleições de 2019. Outro erro foi um conjunto de concessões ao agronegócio para exportação de carne que Evo Morales cometeu para compensar a perda de divisas com a queda de preço dos hidrocarburos. Então, houve um desgaste do Evo diante da sua base popular, que foi aproveitado pela direita para impor um golpe de Estado. O Luiz Arce não pode cair nessa mesma armadilha. O Luiz Arce tem que radicalizar o confronto social na Bolívia e impulsionar um projeto de distribuição de riqueza, de renda e de propriedade, para garantir uma base de massas em seu apoio. Os golpistas têm penetração no aparato repressivo, têm uma base popular própria, muito concentrada em Santa Cruz, e o governo Arce não pode deixar de ter consigo uma ampla maioria popular para impedir qualquer êxito em relação às tentativas golpistas que certamente aparecerão nos próximos meses e nos próximos anos. Para encerrar, Carlos Eduardo, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, sofreu um processo de impeachment e deixou o comando do país na última segunda-feira. Ele foi destituído por incapacidade moral, denunciado por receber propina quando era governador em 2014. A moção para remover o mandatário superou os 87 votos necessários no Congresso. O curioso é que quem assume o país é justamente o presidente do Congresso, Manuel Merino, que aprovou o afastamento do chefe do Executivo. Como é que você analisa essa situação, Carlos Eduardo? O Vizcarra era um presidente que contava com apoio popular lá no Peru. Anderson, o fator-chave aí foi que o Martín Vizcarra conseguiu estabelecer um plebiscito em relação à reeleição dos deputados, conseguindo aprovar a rejeição a essa alternativa com cerca de 78% dos votos. Não é? Então, o que há aí é uma vingança do Congresso contra essa medida que o governo Vizcarra tomou contra a reprodução da oligarquia legislativa peruana. O governo Vizcarra conta com a mesma taxa de aprovação do apoio contra a reeleição dos parlamentares. O governo Vizcarra conta com 75% de aprovação, foram 78% de votos contra a reeleição de deputados e membros do Legislativo, e o resultado é um golpe parlamentar contra o Vizcarra. Vamos ver como essa questão vai se configurar nos próximos dias e meses, se realmente esse golpe de Estado vai prevalecer, porque a população está na rua exigindo a permanência do presidente. Carlos Eduardo, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar do Faixa Livre, estar aqui com vocês e com os ouvintes deste programa, muito me honra. Um forte abraço a todos.
Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione de Oliveira. Dione de Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Muito obrigado, Dione, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Dione, esse governo do Jair Bolsonaro de bobo não tem nada. O Ministério da Economia convidou recentemente o Fórum das Entidades Nacionais dos Serviços Públicos Federais, o FONASEF, para uma reunião lá em Brasília com o objetivo de debater carreiras típicas de Estado, no âmbito dessa ofensiva reforma administrativa que ataca os direitos dos trabalhadores do serviço público. Como não poderia deixar de ser, o FONASEF recusou o convite do governo federal, chegou até a enviar uma carta ao Ministério da Economia deixando clara a sua intenção. Primeiro eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, Dione, quais os motivos que levaram os servidores a se negarem a debater essa reforma administrativa lá no Ministério da Economia. Anderson, a reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro Guedes em 3 de setembro, é uma reforma de inspiração ultraliberal, coerente com o perfil desse governo, né? Ela está equivocada em princípios, em pressupostos, e é absolutamente autoritária e sem transparência. A reforma não apresenta quais foram os cálculos, né, que inspiraram, que motivaram essa reforma, e faz a defesa de que ela é importante para equilibrar as contas do Estado, né? Então, ela tem um discurso fiscalista, né, e absolutamente contraditório, porque com as inovações dessa reforma, nada garante que o gasto público será inferior ao que é hoje em dia, na medida em que amplia muito a possibilidade de terceirização, amplia a contratação por meio de apadrinhamento político, né? Então, perde-se o perfil de impessoalidade e de eficiência, de independência do serviço público. Então, a reforma administrativa ela é equivocada, ela é contraditória e o governo não está interessado em dialogar sobre a reforma. Isso ficou muito claro na reunião que tivemos em 8 de outubro, em que nós já colocamos os servidores públicos através do FONASEF, do Fórum Nacional das Entidades, colocou que espera a retirada dessa reforma para seguir a pauta de diálogo, né, para dialogar efetivamente sobre a pauta que nós, servidores, temos protocolada, né? Então, o governo, quando ele diz que chama para debater, na verdade, ele não tem nenhuma intenção de debater, né? Isso ficou demonstrado na reunião do dia 8 sobre avaliação de desempenho. Então, em nossa carta, a gente argumenta o que a gente considera que é típico, né? Que, na verdade, tudo que é serviço público, né? Importante, que é típico e que tem que ter garantia da estabilidade. A estabilidade preserva não só o servidor, mas o cidadão e o serviço público, no sentido de que, assim, ele pode ser realizado, independente da vontade do governo de plantão. Ele vai ser realizado de acordo com as orientações técnicas, com as regras, né, vigentes, sem o seu formato, sem imposto pelo governo que está no poder, né? Então, é fundamental que a gente tenha estabilidade dentro do serviço público e foi fundamental para que a gente tivesse uma expansão de serviços no pós-88, no pós-Constituição de 88. Serviços de saúde, serviços de educação, serviços de estatística, como é o caso, né, que o IBGE oferece,
Então, o que a gente precisa é de mais orçamento, de concurso público. A gente não precisa dessa reforma administrativa que vai destruir, na verdade, o serviço público. Ela vem com uma argumentação de melhoria, mas, na verdade, ela é coerente com todas as propostas desse governo, né, que ultraliberais pretendem diminuir o papel do Estado na economia, não é? E, nesse caso, diminuir a oferta de serviços e privatizar. No mesmo horário da tal reunião convocada pelo governo no último dia 5, Johnny, o Fonasef realizou uma entrevista coletiva transmitida pelas redes sociais, onde reiterou sua posição em defesa do serviço público e explicou os motivos para a recusa. Você acha que essa negação ao debate, Johnny, pode de alguma forma trazer prejuízos maiores aos servidores nessa reforma? O governo não poderia tentar piorar ainda mais a reforma administrativa para o funcionalismo como represália? Olha, não tem represália pior do que a aprovação da reforma administrativa. É quase que a luta de nossas vidas, né? Porque será tão prejudicial aos servidores, aos serviços públicos, ao próprio desenho do Estado, não é? Que a gente está entendendo que a gente tem que lutar com todas as nossas formas para derrotar essa reforma, suspender essa tramitação, porque não tem o que melhorar nessa reforma, não tem o que melhorar. Ela realmente é destruidora. Então, não tem represália pior, não tem resultado pior do que a gente ter essa reforma administrativa aprovada, sem diálogo com os servidores, sem diálogo com a sociedade. Foi assim que ela foi construída. Então, o pior que pode acontecer, e a gente está tentando deixar isso claro para as nossas categorias, é ser aprovada a reforma. Qual é o modelo de reforma que vocês do serviço público defendem, Johnny? Aliás, é necessário promover uma reforma que altere as regras do funcionalismo público no nosso país? A gente entende, sim, que o serviço público precisa de aperfeiçoamentos, precisa de melhorias na avaliação, precisa de concurso público, precisa de orçamento. A gente precisa de garantia de oferecimento de serviço de qualidade. Para isso, precisa de mais participação dos próprios servidores, mais participação da população, mais democratização do acesso dos cargos de direção em todos os níveis. A gente precisa de um conjunto de melhorias, mas essas melhorias não virão por reformas na Constituição. E reformas que mudam completamente a perspectiva do serviço público brasileiro e vão no sentido da privatização e do não oferecimento de serviços que são fundamentais para a população que já é tão carente, como revelou a necessidade de ter um SUS, de ter saúde pública no combate ao Covid-19. Então, a gente entende que a gente precisa de aperfeiçoamentos, mas eles não virão por reformas na Constituição. Virão com maior diálogo com os servidores, com a população, e não de forma autoritária, como está sendo feito com a reforma administrativa. E como é que anda a articulação de vocês servidores no Congresso para evitar esse desmonte do serviço público promovido pela reforma, Johnny? Já há algum tipo de diálogo? Vocês conseguiram avançar nesse debate com os parlamentares? Quem é que tem representado vocês nessa discussão? A ACBGE, Sindicato Nacional, e boa parte das entidades participam da Frente Parlamentar Mista em defesa dos serviços públicos. Essa frente reúne parlamentares, deputados e senadores de diferentes partidos que têm estado bastante atuante, produzindo materiais, teve importante papel na demanda de suspensão da tramitação da reforma, enquanto o governo não apresente seus estudos técnicos que embasaram a reforma,
É o que a gente já estava comentando antes, né, da reforma ser baseada em informações falsas e sem transparência. Então, a frente teve um importante papel nessa ação e a gente dialoga com os parlamentares dessa frente, que produz eventos de esclarecimento, lives, e a gente pretende, como a CBGE, aprofundar o diálogo com o parlamento, com a ajuda de assessoria parlamentar, para pressionar os deputados, principalmente aqueles que têm se revelado indecisos ou aqueles que ainda não se posicionaram, né, claramente, que estão compondo um centrão, para a gente partir para tentar convencer com argumentos técnicos, né, com argumentos qualificados, a tragédia que vai ser essa reforma para o Estado brasileiro. A gente tem certeza que trabalhar com o Congresso, dialogar com o Congresso é fundamental, porque efetivamente é quem vota, né? Se no governo não há espaço para diálogo, porque eles estão muito firmes no seu projeto ultraliberal, o parlamento é um campo, tem um espaço para convencimento, né? E a gente pretende atuar mais ainda nessa parte. Essa defesa de vocês, servidores, pela realização de concursos públicos visando minimizar o déficit de profissionais no funcionalismo é histórica, Johnny. Isso não vem apenas desse governo. Essas gestões ultraliberais que comandam o Palácio do Planalto nos últimos tempos alegam o contrário, que é necessário se reduzir o tamanho do Estado para trazer mais eficiência. Eu queria que você falasse a respeito da importância do servidor público para o nosso país, Johnny. A gente tem falado a respeito disso aqui no programa com frequência, mas é importante sempre desmontar essa falácia. O Brasil tem mesmo um inchaço no serviço público? Anderson, felizmente a gente pode contar com informações produzidas por pesquisadores, com dados disponíveis de registros administrativos e de pesquisas amostragem do IBGE, que permitem que a gente se contraponha com dados, né, de forma qualificada aos argumentos do governo para impor essa reforma administrativa. Então, não existe, nesse sentido, os dados mostram que não existe inchaço no serviço público. O percentual de funcionários para o total da população, no caso do governo federal, mais estadual, mais municipal, no Brasil é de 5,6%. O percentual da América Latina como um todo é de 4,4%. E para os países da OCDE, a média é de 10%. Ou seja, a gente ainda tem que fazer muito concurso público para atender de forma mais ampla, de forma mais massiva, a população no patamar que a OCDE atende, por exemplo. Então, a gente não tem excesso de servidores públicos, a gente tem falta de servidores públicos. É o que fica bem claro no caso do IBGE, quando a gente tem 60% da força de trabalho de trabalhadores temporários, sem estabilidade, que ficam no máximo 3 anos na instituição. Ao mesmo tempo, a gente tem cerca de 6 mil cargos sem concurso, cargos vagos e que o governo não realiza concurso. Então, a exemplo do IBGE, existem inúmeros outros órgãos que dependem de contratação de servidores públicos para poder oferecer um serviço de mais qualidade, com mais previsibilidade, com mais capacidade de planejamento do processo de trabalho. E essa é a nossa pauta de reivindicação. Um número massivo de servidores está localizado principalmente em estados e municípios. A União, ela só responde por 12% dos servidores. E ao longo do tempo,
o número de servidores de municípios, principalmente, cresceu para dar conta das demandas da Constituição de 1988, voltadas para o atendimento direto à população. Então, quando o governo fala de inchaço, ele está falando que tem professores do ensino fundamental demais, ou que tem profissionais de saúde em excesso. Não faz nenhum sentido esse tipo de argumentação, que é que o governo federal tem utilizado de inchaço. Então, efetivamente, não há inchaço. Na verdade, a gente precisa de mais servidores para frear, por exemplo, a privatização da saúde, porque grande parte dos serviços é oferecido por OSs. A gente precisa de mais concursos, de mais servidores para dar conta das necessidades da população em termos de serviços públicos, e não menos. Para encerrar, Dione, o que a sociedade civil pode fazer para apoiar vocês servidores nessa defesa por direitos por um serviço público de qualidade e valorizado? Como as pessoas podem se juntar a vocês nessa luta e qual é a importância disso? Bom, Anderson, as pessoas físicas, os movimentos sociais, organizados, interessados em ajudar nesse processo, na defesa do serviço público, podem colaborar nos ajudando a informar a população sobre os danos dessa reforma, caso ela seja aprovada. Informar, esclarecer a população sobre as infinitas armadilhas contidas na reforma. A população precisa saber que, ao contrário do que tem sido argumentado, de que a reforma vai melhorar a gestão pública, ela será um completo retrocesso para a gestão pública, porque vai, por exemplo, disponibilizar só no governo federal, 100 mil cargos de confiança para livre ocupação de qualquer um, que, independente de ser servidor, não ser servidor, que pode ser completamente desvinculado das funções técnicas que são requeridas pelo cargo. Isso vai ser possibilitado pela reforma administrativa. Os cargos de assessoramento e confiança são hoje ocupados, em sua maioria, por servidores. Depois da reforma, poderão ser ocupados na sua maioria, por cabos eleitorais. Essas mudanças, que mudam a Constituição de forma muito drástica, elas são muito graves para o acesso da população aos serviços públicos. E a gente precisa que haja uma movimentação na sociedade para esclarecer a população, para pressionar os deputados, os senadores, pressionar o parlamento no sentido de negar, de refutar, de não aprovar essa reforma administrativa e suspender a sua tramitação, bem como as outras PECs que estão tramitando, a PEC 186, a PEC 187, a PEC 188, que também são um grave ataque à autonomia dos serviços públicos, à independência, à impessoalidade e à própria oferta de serviços, na medida em que uma delas, a PEC 188, ela acaba com a obrigatoriedade de gasto mínimo em saúde e educação. Então, não é a PEC 32, a reforma administrativa somente, é um conjunto de mudanças propostas do aparato legal que estão promovendo uma destruição do Estado e dos serviços. Complementando, Anderson, a gente pede que as pessoas compartilhem os materiais da campanha unificada do FONASEF, que está disponível no Facebook, no Instagram, das entidades filiadas ao Fórum, a campanha unificada, que se dedicou a esclarecer a população sobre os efeitos nefastos da reforma administrativa. Dione de Oliveira, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também o meu abraço. A gente agradece o convite para participar
do Faixa Livre, não é? A CBGE estará sempre disponível quando vocês precisarem, é só chamar. Um abraço a todas e todos. Conversamos aqui com a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione de Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e eu agora saúdo o engenheiro eletricista, especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. Luiz Pereira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É uma satisfação para mim estar aqui de volta ao Faixa Livre, sem dúvida nenhuma, um programa bastante importante para as pessoas que querem estar bem informadas sobre a situação do Brasil no contexto mundial. Luiz, eu quero te agradecer por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Luiz, nós temos observado nos últimos dias essa situação inacreditável, para dizer o mínimo, que é esse apagão em 13 das 16 cidades do estado do Amapá. O problema teria sido ocasionado após um incêndio em uma subestação em Macapá, na terça-feira da semana passada, de propriedade da empresa espanhola Isolux Corsan, que também é responsável pela distribuição de energia por lá. Um total de 765 mil pessoas ficaram e boa parte delas ainda estão sem fornecimento há quase 10 dias. Antes de nós entrarmos nas questões específicas desse caso absurdo, Luiz, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é feita a geração e a distribuição de energia elétrica lá no Amapá. Essa Isolux é a única que faz esse serviço por lá? Todo o setor foi privatizado no estado, não é isso? Olha, o estado do Amapá não é um estado muito grande, ele tem apenas, se não me engano, 14 municípios e ele tem uma geração hidráulica, tem duas usinas no rio Araguari, que é o principal rio ali, um rio de porte, digamos, médio ali para a região norte, né? Essas duas usinas, elas resolvem todo o problema. Existem outras, mas essas são as principais usinas, elas resolvem todo o problema de geração ali do estado. Mas o problema que nós tivemos nesse momento foi um problema na distribuição. Ora, a distribuição é feita pela Companhia Energética do Amapá, a CEA, que é uma empresa estatal responsável pela distribuição. Ela recebe essa energia elétrica vindo principalmente dessa subestação, chamada subestação de Amapá, que fica na própria Macapá, que fica na própria capital. Essa distribuição, essa transmissão de energia elétrica da usina de Tucuruí, no Pará, até chegar no Amapá, é feita pela linha de transmissão da empresa chamada LMTE, que é Linhas de Macapá Transmissora de Energia, que, na verdade, é uma empresa ligada a Isolux. Mais tarde a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas, enfim, o problema que houve agora foi um problema na transmissão da energia elétrica. A transmissão onde uma subestação pegou fogo e então causou todo esse problema. Então, vamos dizer, a questão da transmissão, que é uma transmissão que foi privatizada. A transmissão é totalmente privada, está nas mãos de empresas privadas. E a distribuição continua sendo feita pela CEA, que é estatal. Agora, Luiz, parece que a origem do problema, além do incêndio, seria um transformador de potência reserva lá na subestação que está há quase um ano danificado. Ou seja, a empresa privada que tem a obrigação de fornecer um serviço essencial para a vida das pessoas não conta com um equipamento de reserva em perfeito estado para o caso de uma emergência. Pouca gente sabe, Luiz, mas além de jornalista, eu sou formado eletrotécnico, então eu conheço um pouquinho desse ramo de energia. Como é que a empresa que é responsável pela geração de energia a todo um estado pode trabalhar sem um backup na sua rede, com um trafo de potência reserva fora de linha? Isso é absolutamente inaceitável em qualquer pequena subestação de geração de energia para fábricas país afora, Luiz. Imagina para um estado inteiro.
Olha, a origem desse problema se deu, evidentemente, nesta subestação, no momento em que chovia muito e consta, pelo menos é o que foi divulgado, que um raio atingiu essa subestação, atingiu exatamente o transformador, que era o transformador principal dessa subestação, que é responsável por energia na maior parte, distribuição de energia na maior parte do estado do Amapá. Bom, para começar, há algumas coisas aí para esclarecer, porque é o seguinte: se o problema, essa questão do raio, enfim, descargas atmosféricas no sistema elétrico é muito comum, muitas vezes causa realmente grandes problemas. Eu acho também que ele é um pouco usado como desculpa, lembramos do famoso raio de Bauru. É usado como desculpa por alguma deficiência da empresa que bota a culpa sempre no São Pedro, no raio, né? E nem sempre é assim. Desta vez, eu não posso afirmar com toda certeza, porque foi instaurado um inquérito, o sistema, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, instaurou um inquérito que vai demorar 40 dias. Então, nós temos ainda mais um mês para saber as causas exatas desse problema. Mas, de qualquer forma, a origem foi neste transformador. Então, eu queria fazer uma afirmação para vocês aqui, para a gente entender. Olha só, uma subestação, ela sempre é totalmente protegida por uma malha de terra. Esta malha de terra, sempre na parte superior da subestação, ela protege todos os equipamentos da subestação para que não sejam atingidos por descargas atmosféricas, ou seja, se cair algum raio, ele vai para esse sistema de terra e isola, não atinge os equipamentos da subestação. De modo que, se um raio atingiu o transformador lá da subestação de Macapá, então alguma coisa está errada. Ou não existe o sistema de terra, ou se existe, ele não está devidamente dimensionado e não está funcionando. Então, isto aí, já em si, já traduz já nos dá uma informação, pelo menos. Parece-me que a manutenção da subestação não está funcionando muito bem. Então, partindo do princípio de que foi uma descarga atmosférica, partindo dessa situação que podemos até colocar isso em dúvida, mas, enfim, partindo desse princípio, ele não deveria ter acontecido. Mas, se aconteceu, entende? Então, ele queimou o transformador todo. Olha só, até onde eu sei, foi perda total do transformador. Mas haviam 3 transformadores. Os outros 2 transformadores seriam reservas, o backup desse equipamento. O transformador é um equipamento importantíssimo numa subestação. É um equipamento grande, pesado, ele pesa 100 toneladas, para se ter uma ideia. Não é uma coisinha pequena que você move de um lugar para o outro, não. Ele é uma peça muito grande, e ele é todo preenchido, cheio de óleo. O tanque do transformador, onde fica todo o circuito do transformador, ele é cheio de óleo, um óleo isolante, naturalmente, um óleo especial. E é uma prática geral na manutenção que você, de tempos em tempos, uma periodicidade que varia de caso para caso, você colha uma amostra desse óleo e examine no laboratório. Se você perceber a presença de carbono, de enxofre, de coisas assim que indicam que alguma coisa não está funcionando bem, então você deve tirar esse equipamento da linha e fazer uma manutenção. Isso chama-se manutenção preventiva. É uma manutenção feita antes que ocorra o problema. Quer dizer, então, isso não, pelo jeito não está acontecendo, porque no que queimou um transformador, o segundo transformador também não estava em condições, e o terceiro transformador há 1 ano que está parado. Quer dizer, então, para que 3 transformadores se você só tem um em condições de utilizar? Então, alguma coisa está errada nesse sistema aí. Então, quer dizer, a origem da situação
pode ter sido raio, mas as consequências foram devido, possivelmente, a mau dimensionamento, falta de manutenção ou coisas desse tipo. Eu li a informação, Luiz, de que a Isolux não teria mais nada a ver com a operação dessa subestação que pegou fogo no Amapá. Parece que desde 2018 ela pertence à empresa Gemini Energy, controlada pela Starboard Partners, um fundo de investimento americano especializado na compra de empresas em dificuldades financeiras. Um dos negócios desse grupo teria sido a aquisição da rede varejista Ricardo Eletro aqui no Brasil. Você teria essa informação para nos confirmar, Luiz? Quem é o verdadeiro culpado nessa história do apagão no Amapá? Olha, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, consta que tem sido divulgado que a dona dessa subestação é a Isolux, que é uma empresa espanhola. Faz sentido isso, porque quando houve o leilão para essa subestação e para esse sistema de transmissão, exatamente quem ganhou foi a Isolux, através dessa empresa que eu já citei o nome aí, LMTR. Ora, na verdade, essa empresa Isolux, ela foi adquirida por uma operadora chamada Gemini Energy. E esta Gemini Energy, ela é controlada pela Starboard Partners, uma empresa americana que em 2019 adquiriu a Isolux. De modo que, então, não sei, isso deve ter sido previsto no contrato lá do leilão, quando passa uma empresa encampada por outra, a responsabilidade passa a ser, então, de um grupo. Esse é um grupo que tem operadoras, essa operadora tem sistemas de energia elétrica no mundo inteiro, aqui mesmo na América do Sul, tem na Colômbia, no Peru. Então, é o grupo conhecido. Então, a responsabilidade, então, é desse grupo, sendo que esse Starboard Partners, na verdade, é um fundo de investimento americano. Mas você vê, a situação no mundo hoje em dia é muito complicada, a economia do mundo. É tudo globalizado. Então, quando chega na hora da responsabilidade, um começa a dizer que é do outro, mas é tudo a mesma coisa. Por falar em culpado, Luiz, é muito evidente que o Ministério de Minas e Energia tem culpa no cartório. Não há um plano de emergência para conter os prejuízos provocados por um episódio como esse. Como é que você observa a atuação do governo federal neste caso, Luiz? O que é que o Ministério de Minas e Energia deveria ter feito para impedir esse absurdo? Não poderia haver uma atuação em conjunto com as Forças Armadas, por exemplo, dando suporte operacional? Olha, Anderson, o atual ministro das Minas e Energia, que é o senhor Bento Albuquerque, ele é uma pessoa da área, ele entende o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Ele, evidentemente, depois do leite derramado, né, depois de acontecida a situação, ele tomou conta da situação e fez um chamado plano de emergência, um plano que não só detalhou diversas medidas emergenciais, como também os custos dessa operação e de onde sairiam esses custos. Mas isso tudo foi feito após o acontecido. Não havia um plano já montado e que foi disparado. Não, isso foi feito todo às pressas e, na verdade, existe um comitê chamado CMSE, que é Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico do Ministério das Minas, que é quem atua nesses casos, entende? Então, algumas providências foram tomadas. Você perguntou, por exemplo, sobre a participação das Forças Armadas. Olha, as Forças Armadas, elas têm um papel constitucional. Então, elas devem ficar dentro do papel para o qual ela existe, exatamente dentro do que prevê a Constituição. Nesse caso aí, até onde eu sei, o que ele acionou, sendo um militar, um general, ele acionou a FAB, para que a FAB levasse 4 geradores de Manaus para Macapá. Esses geradores de 40 megawatts
já foram levados, estão lá em Macapá. Isso é para dar um reforço na geração de energia elétrica. Os geradores vão gerar uma quantia lá para atender alguns os casos mais emergenciais, hospitais, enfim, coisas assim, porque a população ficou sem hospital, ficou sem água, ficou sem luz, e tudo ficou difícil, né? As comunicações, os telefones e tudo mais. Então, os serviços emergenciais estão sendo atendidos por esses geradores. Quer dizer, isso é uma iniciativa. O mínimo que se pode esperar de um governo responsável, porque numa situação dessa de emergência está atingindo a população. Existe muita insatisfação, pelo que a gente tem ouvido no noticiário, da população quanto a essa questão, porque já que eles não conseguiram restituir, até hoje pelo menos, totalmente 100%, e isso realmente leva algum tempo, que eu falei para vocês, o transformador é um transformador de 100 toneladas, não vão levar outro transformador para lá, tem que consertar o que está lá mesmo, né? E está tendo apoio também da Eletronorte, né? A Eletronorte é uma empresa do grupo Eletrobras. Então, a Eletronorte está contribuindo muito também nessa solução, não só mandando pessoal lá, eletricistas dessa empresa, como mandando também material que possa providenciar o conserto no transformador, no segundo transformador lá. Quanto ao terceiro transformador, não ouvi falar nada, mas o terceiro transformador, ele ainda está na garantia do fabricante. Então, por enquanto, está numa discussão lá, se está na garantia, quem tem que pagar ainda é o fabricante. Então, há uma discussão que está rolando há um ano, quer dizer, agora essa discussão precisa acabar e precisamos resolver a situação imediatamente. Por quê? Uma vez que se bote o segundo transformador para funcionar, o terceiro tem que ficar de backup, porque qualquer falha nesse segundo passa-se para o terceiro. Então, isso vai levar ainda alguns dias. E a população reclama porque, evidentemente, não está ainda 100% recuperado o sistema, e eles estão usando, então, um sistema de rodízio, chamado de 6 em 6 horas. Quer dizer, o sujeito tem 6 horas de energia elétrica e depois tem que esperar até chegar a vez dele de novo das 6 horas. Mas a reclamação que eu tenho ouvido é que eles desligam antes do horário, isso não está sendo cumprido rigorosamente. Naturalmente, é uma questão assim, as cargas essenciais para que o Estado funcione, a população receba todos os serviços públicos necessários, essas são as cargas principais. Essas cargas têm que ser atendidas prioritariamente, sem dúvida nenhuma. E, então, a população, principalmente a população mais periférica, vai ficar em último lugar para ser atendido. Mas, enfim, alguma coisa está sendo feita. Esse Estado tem um Estado de políticos. O ex-presidente Sarney, por exemplo, é político desse Estado. Ele sempre foi eleito senador pelo Amapá. Agora temos o presidente do Senado, o Alcolumbre, que é do Amapá, e temos o nobre senador, que é da rede, Randolph, que foi, se não me engano, foi eleito pelo PSOL e depois passou para a Rede de Sustentabilidade, que entrou na Justiça com um mandato e eles a Justiça deu um prazo de até, se não me engano, até dia 11, que é quarta-feira hoje, né? Então, com uma multa violenta se não for cumprido, se não for restituído todo o sistema. Não creio que vai ser. Agora, evidentemente, essa questão dessa multa aplicada pela Justiça, isso é um outro departamento. E os políticos atuais do Amapá pressionaram muito o governo, pressionaram muito o ministro das Minas. E eu acho que, em boa parte, a presteza com que estão sendo atendidos lá se deve exatamente ao peso desses políticos. Agora, quem foi auxiliar a resolver o problema lá no Amapá, Luiz, foi a Eletronorte, empresa estatal que faz parte do grupo Eletrobras. Mais uma vez, Luiz, fica provado que essa estratégia estatista dos ultraliberais tem como único objetivo o lucro.
Esse pessoal vive falando em excelência no serviço oferecido pela iniciativa privada, e a cada episódio como esse lá no Amapá, fica claro que é o Estado quem é capaz de fornecer não só expertise, como também estrutura para atender às demandas da população brasileira. Essa lógica privatista, mais uma vez, mostra que só é vantajosa para quem adquire a concessão. Olha só, a atuação da Eletronorte, né? A Eletronorte é uma empresa do grupo Eletrobras. O grupo Eletrobras está sendo cogitado por este governo atual de ser privatizado, o que eu acho que é uma coisa inadmissível. Não é possível que alguém pense em privatizar a empresa que controla toda a energia elétrica no Brasil. É uma coisa até que devia ser proibido, porque é um absurdo você entregar na mão privadas e às vezes estrangeiras a situação da energia elétrica do seu país. Não sei se os ouvintes tomaram conhecimento que o Comitê Nacional de Eletricitários, que é um grupo que reúne a CUT e mais outras confederações e até a Federação Nacional dos Urbanitários e diversos agentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, esse grupo soltou uma nota muito interessante, no qual ele deixa bem clara essa situação, que é assim: querem privatizar a Eletrobras. Na hora que há um problema com a empresa privada, porque não consegue cumprir os prazos, porque as empresas privadas elas não são para atender o interesse público, não são para atender a população. Elas existem para dar lucro, e os lucros para os seus donos, entende? Então, elas não têm interesse em atender a população como ela deve. Quem se preocupa com isso são as empresas estatais. No caso aí, a CEA, que é a empresa do Estado, e a Eletronorte, que naquela região é responsável pela parte de geração e transmissão de toda a região norte, né? Então, na hora H, na hora que as empresas privadas não cumprem o que deve fazer, chama-se quem? Chama-se a Eletrobras. Quer dizer, então é um absurdo. Acho que esse fato que aconteceu agora no Amapá é emblemático. Emblemático porque veio descarar totalmente essa situação de que privatizar a Eletrobras não vai resolver problema nenhum, como eles acham que vai resolver. Quer dizer, o mercado não resolve situações desse tipo. É preciso que tenha sempre uma empresa estatal com força para resolver a situação. E é o que aconteceu agora. Então, isso foi, de certa forma, veio reforçar a nossa luta contra a privatização da Eletrobras. E como é que anda o cenário do setor elétrico brasileiro atualmente, Luiz? Dá para fazer um raio-x desse setor tão importante para o nosso país? Geração de energia, linhas de transmissão, enfim. Como é que anda a situação? Olha, o setor elétrico brasileiro está razoável, está bem dimensionado para a situação atual. E a situação atual é uma situação em que o consumo, a demanda diminuiu muito devido a essa crise econômica. Então, principalmente o consumo industrial e o consumo comercial. O consumo comercial, residencial, deve ter subido um pouco mais porque as pessoas ficam mais em casa e consomem mais energia. Mas o pesado numa distribuição de energia elétrica é realmente a indústria. Então, a indústria diminuiu muito o consumo. Então, o Brasil atualmente está bem dimensionado mais por causa dessa situação do que por causa de investimentos que esteja fazendo na geração. Mas a geração continua a crescer, principalmente porque estão entrando agora usinas geradores eólicos e gerador solar, né? Então, esse tipo de geração agora que está sendo complementar à geração hidrelétrica, que sempre foi a geração de maior peso na geração do Brasil, ela aumenta um pouco as possibilidades
de geração, quer dizer, aumenta a geração, e se o consumo continuar da forma que está, nós não vamos ter problemas por alguns tempos. É claro que, a menos que hajam coisas assim desse tipo, como né, ter vendavais, etc. e tal, que derrubem linha de transmissão, acontece de vez em quando. Então, isso às vezes pode atingir determinada região. Mas, em termos gerais, o Brasil, hoje em dia, está bem dimensionada, a geração de energia elétrica do Brasil está bem dimensionada para o consumo atual. Mas, evidentemente, a gente tem que trabalhar sempre com uma perspectiva de alguns anos para frente. Então, se houver uma mudança, se houver uma melhoria na economia, se houver uma dinamização da economia, o consumo aumentar, aí nós temos, então, ver se vai ser possível isso. E se a gente não fizer agora, daqui a 5, 10, 15 anos, possivelmente não vai ter geração suficiente. Então, é uma questão que não pode se deixar de pensar sempre no aumento da geração de energia elétrica. Você vê risco de que um episódio semelhante a esse do Amapá ocorra em outro estado do nosso país, Luiz? Olha, que esse problema possa se repetir em outro estado, sim, é possível, né? A gente espera que não aconteça, mas vamos dizer, isso é um risco, pode acontecer. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, pode acontecer de ter algum raio, de ter alguma tempestade, algum vendaval. Agora, a resposta que o sistema vai dar, o sistema vai depender da localização, da onde ocorreu o problema, porque alguns estados ou algumas partes do nosso sistema são bem mais ágeis para resolver a situação do que esse que foi lá numa ponta do sistema, que é o estado do Amapá. Essa situação no Amapá, Luiz, pode fazer com que o governo federal desista definitivamente dos planos de privatizar a Eletrobras? Mais do que nunca ficou provado a importância da empresa para o Brasil. É possível que haja uma reversão dessa possibilidade de venda dos ativos da empresa? Olha, se o governo vai desistir da privatização da Eletrobras, eu não sei, porque não se espera bom senso desse governo atual, né? Se tivesse bom senso, um mínimo de bom senso, veria que a Eletrobras é essencial para o funcionamento do setor elétrico brasileiro. É necessário que tenha uma empresa estatal controlando o sistema elétrico brasileiro. Então, eu acredito que este fato vai contribuir para que o governo pense bastante, pense um pouco mais e, quem sabe, desista da privatização da Eletrobras. É isso que eu espero. Luiz Pereira, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu agradeço muito ao Faixa Livre pela oportunidade de falar, foi uma satisfação enorme. E eu quero desejar a todos os ouvintes muita saúde e muita paz. Artigos que estão um pouco difíceis atualmente. Obrigado. Conversamos aqui com o engenheiro eletricista, especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!